Bom dia a todos. Bom dia aqui à mesa. Nós temos 4 professores de economia que vieram debater as questões colocadas, digamos assim, por intermédio do Conselho Regional de Economia sobre os dilemas ou os desafios brasileiros do momento, que basicamente consistem na conciliação de um processo de inclusão social, políticas sociais, com o equilíbrio macroeconômico e desenvolvimento. Esse é eu não vou dizer que seja um dilema, porque o dilema é uma situação de qualquer das soluções é ruim, mas uma pode ser menos ruim que a outra. Eu prefiro chamar de desafios. Então, foram colocadas pelo Conselho quatro questões, uma sobre a natureza científica da economia, 3 questões sobre políticas macroeconômicas de curto prazo, ou seja, ajuste macroeconômico, uma questão sobre desenvolvimento e uma sobre a sustentabilidade do sistema de proteção social brasileiro, justamente a conciliação desses eventos. Nós podemos fazer, se a mesa estiver de acordo, para cada questão, cada professor teria um tempo assim, 5 minutos para discorrer e conforme transcorresse as exposições, passaríamos para a questão seguinte, ou ainda poderia haver algum debate entre os próprios palestrantes. Começaremos, talvez, pelo meu lado direito, né, onde você é o Rodrigo, né? O Rodrigo, que nos fez ontem uma exposição sobre mercado de trabalho muito interessante. Começaremos pelo Rodrigo, passaremos ao meu colega do Banco Central, Sérgio, e prosseguiríamos com o Gabriel, e finalmente com o professor Otávio Torino. Muito bem, então vamos eu acho que devem ser projetadas, não serão projetadas as questões? Não. Estão projetadas? Tá certo. Mas os professores têm as questões. Então começaríamos com o professor Rodrigo, para comentário sobre esse primeiro tema, a respeito das divergências entre as diferentes escolas de pensamento econômico. Por favor. Obrigado novamente pelo convite. Bom, deixa eu começar só com um parênteses. Na verdade, essas, digamos, discordâncias num determinado diagnóstico são comuns, inclusive, na medicina. Então, não é verdade essa afirmação. Né? Quem morou nos Estados Unidos sabe que você vai no médico nos Estados Unidos e ele fala: olha, você pode fazer 3 coisas, A, B ou C, e ele não te diz qual você deve fazer, por causa dos problemas de litígio legal nos Estados Unidos com tratamento médico. Então, é porque, de fato, nunca todas as variáveis envolvidas num problema são observadas, as pessoas podem ter crenças diferentes sobre essas variáveis, e daí pode vir uma estratégia diferente. Então, isso não é peculiar à economia, né? Acho que é normal ter essa distinção. Em termos ter opiniões diferentes sobre diagnósticos, né? Sobre tratamentos, digamos, né? Em termos da discussão específica sobre economia, natureza científica, eu queria fazer uma distinção que eu acho que no Brasil normalmente é muito confundida, né? Então, no Brasil se associa a questão de uma posição política mais liberal economicamente ou mais intervencionista economicamente, e se mapeia isso numa distinção que seria uma distinção metodológica e acadêmica entre, normalmente, ortodoxia e heterodoxia. Não vou nem usar esses termos, porque ortodoxia tem uma conotação de ortodoxia de política macroeconômica também, que não é o que eu quero, não é o que eu quero destacar. Eu vou chamar de mainstream e de abordagens alternativas. Então, vamos dizer que mainstream a economia com os métodos que são ensinados em 99% das universidades do mundo, né, 100% das universidades de ponta do mundo, que na verdade o mainstream é muito diverso. Né? Então vamos começar com a discussão dessa parte mais acadêmica de pesquisa, das abordagens da economia. Então, vamos dizer, uma abordagem de mainstream é uma abordagem alternativa. O que é mainstream, que às vezes as pessoas chamam de ortodoxia, não é nem um pouco ortodoxo, né? Tem tudo que você imaginar. Tem
a síntese neoclássica com agentes racionais, tem economia comportamental, onde os agentes não são racionais, tem diferentes viés, tipos de viés de comportamento, tem modelos de rigidez de preço, tem modelos sem rigidez de preço, tem modelos com custo de ajustamento, tem modelos como a gente viu ontem com mercados de trabalho imperfeitos, que não são competitivos. Então esse mainstream é mais uma forma, uma metodologia do que uma crença ideológica ou qualquer coisa, uma metodologia que envolve formalização das ideias através de modelos, podem ser mais ou menos matemáticos, mas que são logicamente consistentes, e confrontação desses modelos com os dados. Isso é o mainstream em economia e todas as universidades de ponta do mundo aderem a esse, digamos, programa de pesquisa. Dentro desse mainstream, se você for olhar politicamente, pessoas vão ter opiniões políticas radicalmente diferentes, né? Você tem um Paul Krugman, que vai ser super intervencionista, escrevendo toda semana um blog defendendo o Partido Democrata, e na verdade falando que o Partido Democrata nos Estados Unidos está muito à direita, que deveria ser mais intervencionista, e do outro lado você vai ter, seja Robert Lucas e outras pessoas, defendendo menos intervenção do Estado. Todas as pessoas estão no mainstream da economia, né? E elas não têm nenhum alinhamento político, né? Então, a distinção mais importante que eu quero fazer aqui, na verdade, é essa distinção entre o que é uma abordagem de mainstream ou uma abordagem alternativa dentro da pesquisa econômica e o que é uma posição liberal ou intervencionista em termos de política. No Brasil, as pessoas veem essas duas coisas como coisas equivalentes. Elas não são equivalentes, né? Acho que isso é a coisa mais importante a destacar em termos do big picture que eu queria passar aqui. Então, eu acho importante dizer isso, porque as pessoas têm opiniões mais liberais ou mais intervencionistas por vários motivos. E isso não é peculiar ao Brasil, não é peculiar a nenhum país específico do mundo, e esses motivos vão desde diagnósticos diferentes da realidade. Nem todas as variáveis relevantes para uma tomada de decisão são observáveis por todo mundo. As pessoas vão ter crenças diferentes sobre essas variáveis, e por isso elas vão eventualmente recomendar intervenções diferentes. Além disso, na verdade, política econômica não é como um tratamento médico, no sentido de que todo mundo quer se submeter a um tratamento médico, simplesmente quer sobreviver, né? Política econômica tem consequências distributivas que envolvem juízo de valor sobre como uma sociedade deve ser organizada, e pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Algumas pessoas acreditam que uma sociedade tem que ser totalmente igualitária por um juízo de valor, outras pessoas acreditam que uma sociedade tem que dar o mérito devido às pessoas que se esforçam mais ou que são mais inteligentes, e também as recomendações de política vão refletir valores subjetivos. Então, acho que não é nem um pouco surpreendente nesse sentido. Muito obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite de participar dessa mesa redonda. Eu compartilho muitos dos pontos do Rodrigo aqui. Eu queria completar uma coisa. Como a minha formação não é de economista, eu sou engenheiro, na minha formação eu tive, na verdade, vários tópicos que estão aplicados nessa pergunta, principalmente no que se refere a o que é uma ciência, um método científico. E eu posso, agora que eu estou no mundo da economia, na verdade, eu sou economista nos Estados Unidos, mas eu sou engenheiro aqui no Brasil. Eu vou começar fazendo um paralelo no que seria nas outras ciências. Claro, existem divergências brutais em outras ciências, não somente em economia. Na verdade, se você for ver um campo que é altamente desenvolvido, com técnicas bem sofisticadas e pessoas realmente muito inteligentes, como astronomia, astrofísica, existem várias teorias para explicar o que é o universo, onde nós estamos. E essas teorias todas estão no mainstream. Na verdade, são modelos, igual nós temos em economia. Vários modelos, e como são modelos, eles têm que ser testados. E, na verdade, você nunca vai provar um modelo. Somente você vai ter evidências que, em determinado momento da história da humanidade, vão ser mais a favor a um certo modelo científico. Depois, a gente pode achar evidências que vão dizer, não, esse modelo científico não está totalmente certo. Tem evidências apontando para outro modelo científico. E assim, a ciência vai evoluindo. A gente vai aprendendo e vai incorporando, assim que as evidências vão sendo fortes, suficientes e robustas, as pessoas vão se rendendo a modelagens diferentes e vão apoiando outros modelos. E só para dar um exemplo, por exemplo, uma coisa que todo mundo hoje em dia leva como ponto pacífico é a existência de um Big Bang há muito tempo atrás.
na verdade, não é um ponto pacífico dentro dos cientistas. Existe até hoje uma divergência a respeito desse ponto. O que é o Big Bang? O que foi? O que existiu antes do Big Bang? Que é uma pergunta mais profunda. O que gerou esse Big Bang? Alguns cientistas acham que não teve... Antes não existia nada porque não existia tempo. Outros dizem, claro que existia tempo, existia alguma coisa antes. Outros falam que, na verdade, se você for ver o que está sendo discutido hoje, tem pessoas que falam que, na verdade, nós somos hologramas que estamos na periferia do universo. Mas é uma discussão séria isso aí. Não é uma coisa que está fora do mainstream. Isso faz parte do mainstream. Apesar de a gente olhar para isso aí, hoje em dia a gente pode achar que pode ser meio até engraçado, mas de repente no futuro, se tiver evidência para isso, a gente pode realmente aprovar. Outra coisa também que está mudando no contexto é a questão dos buracos negros. Até algum tempo atrás, até o Steve Hawking achava que nada escapava. Até hoje, na verdade, está mudando de ideia. Alguma coisa escapa do buraco negro. O que acontece lá dentro? Ninguém sabe também. Então, existem vários modelos. Em economia, quando eu comecei a estudar economia, eu vi que também existe toda essa dicotomia, assim, várias correntes defendendo o que seria o comportamento econômico exatamente. As pessoas são agentes econômicos que são racionais, estão maximizando alguma coisa. Pessoalmente, eu acho que todo mundo maximiza alguma coisa. Não sabe. A questão toda é saber o que cada pessoa está maximizando quando toma decisão. Né? E a questão de que é uma ciência, se a economia é uma ciência, eu creio que sim. Se você for ver que todas as ciências hoje, desde a matemática, a astrofísica, a química, elas não começaram como ciências. Todas elas eram filosofias. Existia um comportamento mais de juízo de valor muito forte. Na verdade, eram tentativas e erros, as pessoas achavam, tinham ideias que, na verdade, às vezes não tinham muito fundamento, mas eram mais ligadas a uma ideologia própria e iam correndo atrás. Por exemplo, a busca pela pedra filosofal que demorou séculos e séculos pelos alquimistas. Isso se refere a uma coisa que é mais ligada à ideologia do que à ciência. Ela começou a tomar forma à medida que viu-se que a melhor maneira de você filtrar entre uma corrente e outra é você usar métodos formais, para você, tanto para desenvolver da modelagem, tanto para o teste da modelagem. E o que está acontecendo na economia é a mesma coisa. A única diferença é que é uma ciência muito mais recente. Há milênios atrás já existia técnicas de engenharia. Assim, há milênios atrás as pessoas já sabiam como construir, como os materiais interagiam. A questão da economia é muito mais recente. Então eu creio que no futuro ela vai percorrer todo o caminho que Pode concluir. Tá ok. Então, concluindo, eu creio que a economia é uma ciência e ela vai percorrer todo o caminho que as outras ciências percorreram. Muito obrigado. Agora o professor Gabriel Licei. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar nessa mesa. Eu vou começar então discordando um pouco do Sérgio, no sentido que eu acho sim que a economia é uma ciência, mas é uma ciência social, então acho que difere radicalmente de outras ciências exatas ou biomédicas, no sentido que a gente está sempre lidando com o comportamento humano. Então, embora a gente tenha que ter o rigor que as outras ciências têm, quando a gente está analisando as nossas teorias, eu acho que o fato de nosso objeto essencial ser o comportamento humano, em última instância, isso tem implicações para em que medida a gente pode avançar nesse projeto. Né? E, na verdade, acho que isso remete um pouco às questões que o Rodrigo levantou também, exatamente porque a gente trata de comportamento, em última instância, os juízos de valor, as visões de mundo que estão embutidas nas teorias, ou em última instância nas hipóteses que a gente faz nos nossos modelos, também influenciam em parte. É difícil conseguir um consenso porque, em certa medida, grupos de economistas vão partir de pontos muito diferentes que são influenciados, em última instância, pela sua visão de mundo. Então, o que eu acho que isso não cria uma cunha, uma separação entre o que é economia e o que não é economia. Na verdade, eu acho que essa distinção que o Rodrigo fez é essencial entre o que é mainstream e o que não é mainstream. E aí eu queria talvez aprofundar um pouco, que os dois falaram, na verdade, que eu acho que uma das características principais do que é o que a gente considera o mainstream econômico é o quão sério a gente leva a importância do escrutínio das teorias, e, em particular, o quão sério a gente leva confrontar as nossas implicações, as nossas conclusões, e o que a nossa teoria diz, ou não, as nossas teorias, né, dizem sobre o mundo com os dados. Então, essa confrontação com os dados, com o aspecto, em última instância, real, né, em certo sentido, a confrontação com os dados, a confrontação empírica é uma parte fundamental dessa distinção. Então,
Então, há inúmeras críticas, por exemplo, ao pensamento, à visão popperiana de ciência, mas que eu acho que é bastante ilustrativa nesse caso, né? Porque ele dividia, grosso modo, o que é a ciência do que não é a ciência, entre aquilo que pode ser falseável e aquilo que não pode ser falseável com experimentos ou com análise empírica, em última instância. E eu acho que o que a gente está chamando aqui de mainstream, que, de novo, na verdade, eu acho que essa divisão que existe aqui no Brasil é amplamente superestimada em relação ao que existe no resto do mundo. A economia no resto do mundo não tem... a gente, não, em certo sentido, não está... não há debate em relação a isso, há debate em relação às substâncias das coisas, mas como se faz economia, há muito menos debate do que eu acho que existe aqui, às vezes. Então, essa divisão, essa ideia de que você tem que ter uma teoria que seja falseável, que um pouco estava sendo comentado antes, que em que medida... Você nunca vai conseguir provar definitivamente uma teoria, mas uma teoria que se presta a ser falseável ou ser negada pelos dados e por evidência empírica tem um conteúdo científico muito mais forte que uma teoria que, na verdade, nunca vai poder ser falseável, nunca vai poder ser examinada ou ser submetida a um escrutínio empírico, em última instância. Então, acho que essa divisão é fundamental. Eu acho que a divergência de recomendações é natural numa ciência social, exatamente por essa questão que eu já falei das diferentes visões de mundo. Mas o que acho que também é fundamental é a clareza com que você coloca as hipóteses que estão baseando o seu trabalho, a clareza com que você vai das hipóteses que estão pautando o seu trabalho, as conclusões que você está obtendo. Isso nem sempre é verdade em inúmeros trabalhos acadêmicos. Então, e aí, existir divergência e debate de ideias não só é natural, como acho que é saudável também. Então, essa ideia de que a economia ortodoxa, como o Rodrigo falou, é um monolítico onde tudo é homogêneo, é uma completa falta de conhecimento em relação ao que é economia e o que é feito no mainstream econômico, né? Porque existe uma variedade enorme. Então, acho que é natural que exista divergência também. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu estou falando por último aqui, algumas coisas que eu teria colocado já foram levantadas. Acho que eu tenho a acrescentar, né, além de reforçar essa ideia de que eu acho que fora do método científico não tem muita coisa, né? Você não tem como fazer um debate que leve a alguma conclusão sem primeiro levantar as hipóteses, confrontar ver o que essas hipóteses produzem em determinado modelo que reflete de alguma maneira como é que o mundo funciona, ou a economia funciona para esse analista, e depois confrontar as implicações desse modelo com os dados, né? Nesse sentido, eu acho que a única saída para a economia é a ciência, né? E esse método se aplica para qualquer uma dessas linhas aqui listadas aqui na pergunta, heterodoxo, ortodoxo, etc. Acho que não há nada na abordagem filosófica em relação ao funcionamento da economia que contraria, ou que impeça o uso desse método científico, da formulação das hipóteses, a derivação do que essas hipóteses representam naquele modelo e depois, finalmente, a confrontação com os dados. Acho que tem uma certa polêmica, porque algumas vezes as teorias, os analistas não percorrem esse caminho todo. Então é comum, muitas vezes, você ver modelos colocados onde você só tem praticamente você não tem a colocação clara das hipóteses, tem dentro do modelo e você pula diretamente para as conclusões e muitas vezes aquelas conclusões são obtidas de maneira heurística, né? Eu acho que vai crescer, eu acho que vai diminuir, mas também a confrontação disso com os dados fica também muitas vezes para o apêndice ou para as conclusões do paper, etc. Então, eu acho que o papel do Corecon, da profissão, né, é tentar, assim, mesmo que muitas dessas análises hoje não usem esse método científico, tentar prestigiar esse método de análise na economia. Acho que a economia, assim, não é propriamente uma ciência não é a ciência exata, como outras ciências, física, quase, em muitos aspectos, tem esse jeitão, ou a matemática, porque tem essa grande incógnita do comportamento dos agentes, né?
Como é que a gente lida com isso? A gente lida fazendo, tirando conclusões dos nossos modelos, né, que são condicionais. Né? Então, você olha, se a política fiscal for expansionista, então a gente imagina que o produto vai crescer. Né? Mas até uma afirmativa simples como essa, você pode construir modelos, eu já vi modelos dizendo isso, onde você tem uma política expansionista, mas que não produz o crescimento, ou então a política expansionista que você imagina que vai ser inflacionária, acaba não sendo inflacionária, de acordo com o modelo que está sendo proposto. E eu acho que na realidade, o que a gente tem que fazer é tentar desbastar essa coisa e seguir o método dialético. Né? Quer dizer, as propostas, você tem um modelo que disputa aquelas conclusões e formula um novo modelo, assim por diante. Né? Eu acho que realmente é uma ciência, mas não uma ciência exata. Né? Acho que a gente sempre vai estar condenado a sempre estar fazendo análises que são condicionadas, né? A maneira como os agentes formam expectativas, por exemplo, a natureza, como é que a economia está estruturada, não, as características de coisas não observadas. Né? Na realidade, nem tudo é observado. Né? Então, acho que tem essa diferença fundamental e tem uma outra diferença fundamental, que é quanto a capacidade de experimentação. Né? Contrariamente à física, onde você pode, depois você projeta um navio, você pode botar um navio dentro de um tanque de água, simular uma onda e ver o que acontece, em economia não dá, entendeu? Você pode, quando muito, fazer um modelo matemático, você espera, se reflita como é que a economia funciona, para tentar simular o que vai acontecer quando você der um choque monetário. Né? Então, nós temos que nos contentar, né, em examinar os experimentos que a natureza fez para a gente. Né? A crise de 2009, por exemplo, é uma oportunidade para ver como é que se transmitem esses efeitos monetários, por exemplo, os efeitos fiscais, né, o efeito da dívida. Então, vamos dizer assim, é uma ciência e uma ciência difícil, porque você não pode fazer tantos experimentos controlados assim. Tem algumas áreas de economia, de microeconomia, que tentam fazer isso, né, simulam mercados, né, em sistemas de computadores, uma coisa experimental mesmo, para tentar contornar isso aí, mas acho que é uma área que não tem tido muito progresso. Assim. E é difícil transpor essa coisa microeconômica para a macroeconomia. Então, são coisas que a gente... somos uma ciência, mas que temos que lutar com várias dificuldades para poder fazer ciência nesse contexto. Eu agradeço muito a mesa. Estou me ouvindo? Específico do programa. Porque eu acho que a pergunta foi muito bem respondida. Eu, pelo menos, não sei a audiência, mas eu fiquei muito satisfeito com as elaborações. Quer dizer, eu talvez pudesse tentar resumir dizendo quanto a pergunta se a economia é verdadeiramente uma ciência, sem dúvida é. Porque você tem o que é o mainstream? Isso é o uso do método científico. Né? Então, você formula as conjecturas e estabelece os modelos. Não é muito limitada a nossa capacidade de fazer experimento controlado. Nós não podemos, em determinadas circunstâncias, então, fazer uma expansão fiscal para ver se o crescimento da dívida pública realmente acarreta uma queda do PIB. Não tem nenhum sentido. Então, nós somos mais parecidos, talvez, com a astronomia do que com a física. Né? Nós observamos os fatos. Então, isso eu acho que está muito bem respondido, muito bem elaborado. Bom, a questão que eu coloquei aqui, o exemplo de um médico, foi dado por um professor de medicina da UNB. Eu tenho um filho, uma moça que se formou agora em medicina, ele que me deu essa impressão do professor dele, naturalmente é Black, né? Mas eu acho que foi também bem atacado aqui, quer dizer, você tem, é uma ciência mais recente, é uma ciência social, é uma ciência que tem aí uma evolução grande, isso certamente ocorre na área médica, em situações e casos ou doenças que ainda estão em exploração, ainda não se tem um protocolo. Na economia nós já temos vários protocolos, eu acho, que outros não temos. Então, o que vocês colocaram foi muito bom, nós vamos até tentar, eu combinei com o professor Zanetti,
vice-presidente, nós vamos fazer um resumo disso aqui para colocar na nossa revista com autorização de vocês a verificação. Vamos à segunda questão. São 3 questões sobre políticas macroeconômicas de curto prazo. A primeira, afinal de contas, ajuste fiscal é conduta recomendável? Se a resposta for positiva, por que tanta reação à reconstrução do equilíbrio macroeconômico? Por favor. Bom, acho que a questão do ajuste fiscal é simplesmente uma questão que o governo não tem o dinheiro para pagar suas contas. Então não vejo como pode ter uma pergunta envolvida nisso, né? Simplesmente não existe nenhuma alternativa, né? E existe resistência porque, de novo, volto para um ponto que eu já acho que eu pedi ontem e hoje, essas políticas econômicas em geral, um corte de gastos em particular, não é homogêneo na população, não é como nossos modelos que a gente tem um lump sum que vai fazer todo mundo pagar R$500 e vai ser só isso, e isso vai resolver os problemas do governo. Significa cortar gastos no setor A, no setor B, cortar subsídios para o setor A, para o setor B. Setor A e setor B são organizados e vão gritar, né? Então é uma questão de economia política e cada setor está tentando proteger os seus privilégios, a sua situação, e é impossível o governo fazer qualquer tipo de ajuste sem que um grupo específico seja afetado. E aí alguém vai ser contra, alguém vai gritar, e no Brasil o governo tem dificuldade de fato, impor sua vontade sobre grupos organizados, já que ele se construiu em cima de grupos organizados, né? E, então os prejuízos para a sociedade como um todo perduram porque os interesses de grupos específicos não são confrontados, né? Acho que isso é a história política do Brasil nos últimos 15 anos, né? Em termos de distribuição disso, se poderia ser um ajuste com maior ou menor custo para diferentes parcelas da população, para os pobres em particular, quanto é colocado, acho que poderia. De novo, depende da força política do governo, da disposição política do governo em enfrentar a Fiesp e cortar o BNDES em 70%, né? Ou cortar as pensões e os maiores vencimentos da Previdência, que são absolutamente regressivos. Então tem várias alternativas de fazer um ajuste fiscal que vai ser menos regressivo ou mais regressivo. Você só precisa de vontade política e de disposição de encarar os custos políticos disso e de levar menos contribuições de campanha dos setores organizados na próxima eleição, né, e das indústrias. Mas é totalmente possível. Tem uma série de gastos do governo hoje que são altamente regressivos. Ele pode escolher cortar esses gastos primeiro. Não parece que tem sido o caso em termos de escolha política, mas essas escolhas estão colocadas. Em termos dos juros, eu não sou macroeconomista, mas também para mim, como microeconomista, acho que essas coisas são relativamente simples, que se você não tem ajuste fiscal, você vai combater a inflação só via juros, realmente vai ser muito difícil, né? E se você não corta gastos, você quer segurar a inflação só aumentando, diminuindo o nível de atividade econômica via juros, você vai ter que fazer uma elevação de juros gigantesca. Se tivesse acontecido algum ajuste fiscal, tenho certeza que os juros não precisaria estar tão elevado, né? Então acho que todas essas questões envolvem um ponto fundamental em comum, que é a disposição do governo de impor perdas à sociedade que são necessárias no processo de ajuste fiscal. E essa é uma decisão política em qual setor você vai impor essas perdas, mas é inevitável, e o governo parece não conseguir fazer isso, né? Qualquer proposta passa uma semana, bate em algum grupo de interesse organizado que começa a gritar, e aí eles voltam atrás, né? E até a última vez que eu olhei, na verdade, o gasto de consumo do governo esse ano ainda tinha sido superior ao ano passado, né? Então, quer dizer, não tem nenhum ajuste fiscal acontecendo de fato, ainda, né? Essa pergunta também eu acho que é mais complicado do que parece em primeira medida, porque ajuste fiscal não é uma coisa simples, não é igual você acender a luz e desligar a luz, não é uma coisa que tem dois estados. Ajuste fiscal, na verdade, é um conjunto de medidas, sei lá, tem todo um conjunto de medidas que pode ser aplicado com ajuste fiscal. Inclusive, a medida mais simples seria diminuir a dívida, por exemplo, do governo. Como é que você faz isso, diminuir a dívida? Você pode
você pode simplesmente arrecadar mais dinheiro, você pode emitir mais impostos, ou pedir mais emprestado, na verdade, você pode fazer isso para ganhar dinheiro, mas você não vai dividir com taxas de juros menores, ou você pode também cortar gastos, cortar consumo do governo. E como é que você faz isso? Existe um contínuo muito grande. Que setores vão ser afetados? Vai ser setor A, setor B ou setor C? Você tem que escolher. Na verdade, você tem todo um juízo de valor, como o Rodrigo tem falado até agora, eu concordo com ele. Na verdade, o governo foi eleito, então ele tem que, mais ou menos, retratar o que a maioria quer. Mas, às vezes, é muito difícil saber o que a maioria quer, porque muita gente também não tem muito conhecimento do que quer. Nem a gente conhece exatamente o que quer, né? Por exemplo, você quer, no futuro você quer ter uma velhice mais saudável. Então você sabe que hoje em dia você tem que ter um comportamento mais saudável hoje. Então você tem que comer comidas mais saudáveis, comendo gordura, blá blá blá. Mas hoje como você não está sendo afetado com os problemas de velhice, você não acha isso tão importante, mas você sabe que no futuro vai ser importante. Mas essa dicotomia entre curto prazo e longo prazo vai se refletir também na economia. Eu acho que a questão da reação à reconstrução do equilíbrio macroeconômico bate nisso aí também. Você, provavelmente, se a gente quer ter uma sociedade no futuro que é muito mais saudável, em termos estruturais, em termos econômicos, provavelmente algumas medidas mais austeras têm que ser feitas hoje, no dia a dia. Mas isso esbarra, por exemplo, cada um de vocês estão a fim de ceder algum tipo de benefício, algum tipo de utilidade, por assim dizer, hoje, para que, sei lá, as 4 gerações adiante sejam beneficiadas por isso? Pode ser que no longo prazo a sociedade fique melhor, mas hoje em dia as pessoas que vão eleger os governos não vão pensar nisso aí. Né? Então eu acho que isso aí que gera tanta reação a isso. Também a questão distributiva. A sociedade é composta de elementos diferentes, pessoas diferentes, firmas diferentes, setores diferentes que vão ser afetados de maior ou menor maneira. Inclusive, quando você fala a questão dos pobres, o que são pobres? Qual é o threshold que se diz? A partir daqui é pobre, a partir daqui é uma pessoa que não é pobre. Sempre tem pessoas que vão estar perto dali. E provavelmente aquela pessoa que não é considerada pobre, mas é muito próxima de pobre, sempre vai reclamar de qualquer política que seja destinada àquelas pessoas que não foram atingidas. Isso para qualquer um. Na verdade, eu não me considero uma pessoa rica. Mas provavelmente as pessoas que têm menos recursos que eu vão me considerar uma pessoa rica, né? E é sempre dizer, você vai ter toda uma gama na sociedade que vão ter sempre esses conflitos. Então não é muito fácil você dizer isso. Eu tenho meus juízos de valor que eu acho que o mais justo seria beneficiar as pessoas que têm maior contribuição à sociedade. Tanto por, sei lá, a contribuição intelectual ou por esforço mesmo. Eu acho que seria o mais justo seria beneficiar aqueles que têm potencial de contribuição e por algum motivo não conseguem contribuir porque não têm recursos financeiros para tanto. Mas aí é o meu juízo de valor. Tá. E quanto aos juros, você tem uma questão mais delicada. O Banco Central, qual é o Banco Central? Então, vou responder pelo Banco Central, mas mesmo sabendo que tudo que eu falar não é pelo Banco Central, minha opinião própria. A política monetária só consegue fazer flutuações de taxa de juros em torno do que seria uma taxa de juros natural da economia. Essa taxa de juros natural da economia não é do controle do Banco Central. Ela é controle, basicamente, das medidas fiscais estruturais que o governo como um todo vão adotar daqui para frente. Se, por exemplo, é muito custoso você ter firmas no interior do país, provavelmente essas firmas que vão estar no interior do país que não conseguem escoar sua produção, vão tomar financiamentos mais caros, para ter uma taxa de risco muito maior. Isso vai afetar a taxa de juros da economia, por exemplo. Isso não é do controle do Banco Central, mas então medidas estruturais têm que ser adotadas para minimizar as fontes de risco, por exemplo, da tomada de empréstimos, ou, por exemplo, de como é produtiva a produção. Quando você fala assim, taxa de juros de longo prazo vai ser proporcional, vai crescer junto com a produtividade marginal da economia. Então, tudo que vai aumentar ou vai diminuir essa produtividade vai ter impacto na taxa de juros. Muito obrigado. É só um comentário. O Sérgio disse no início que ele no Brasil não é economista. E eu só queria dizer o seguinte: o Conselho Regional de Economia de Brasília tem feito um esforço que vem desde 2010 para que os mestres e doutores em economia possam se associar aos conselhos, independentemente do seu bacharelado. Nós temos sido derrotados, fomos derrotados em 2010, a posição do Conselho Federal é uma posição muito conservadora. Então, são pontos em que nós o temos no nosso meio, mas gostaríamos de ter formalmente. Bom, muito obrigado. Passo ao Gabriel Vicente. Bom, então, começar concordando, como já foi dito, eu acho que, em
inevitável hoje um ajuste fiscal diante do descontrole que houve no período recente em relação às contas do governo. Por que há tanta reação contrária? Acho que isso já foi muito bem explorado tanto pelo Rodrigo quanto pelo Sérgio. Qualquer medida de ajuste vai implicar perdas no curto prazo, vai implicar redistribuição entre grupos e isso naturalmente gera reações contrárias àqueles que estão percebendo perdas no curto prazo. E eu acho que o Sérgio colocou uma coisa que é super importante, que muitas vezes a gente não está presente, pelo menos no debate de forma clara, que é a questão intertemporal. Ou seja, por que algumas medidas estruturais não são tomadas? Por exemplo, a reforma tributária que é tão discutida com tanta frequência, ela tem um aspecto intertemporal, claro, que vai implicar algumas medidas vão implicar redistribuição entre gerações, por exemplo. Então, essa coisa que o Sérgio está colocando, de que várias vezes o ajuste é transferido para gerações futuras, isso é muito presente na política fiscal brasileira, na política econômica brasileira. E, via de regra, o que se faz é adiar decisões mais difíceis exatamente porque uma das coisas é que o horizonte político não coincide necessariamente com o horizonte econômico. Então, as políticas, os benefícios de algumas políticas são colhidos no longo prazo, o horizonte político na melhor das hipóteses, médio prazo, esses horizontes já dificilmente estão alinhados em questão de medidas estruturais. Então, acho que isso também contribui já há décadas para a situação que a gente se encontra hoje. E em relação à taxa de juros, eu acho que esse aspecto que o Sérgio levantou é central, ou seja, a gente não fez e não tem feito as medidas estruturais necessárias, não só a tributária, mas também investir sistematicamente em infraestrutura, investir sistematicamente em capital humano, todas as medidas que a gente acredita que são fundamentais para mudar o patamar da produtividade da economia brasileira, que em última instância acabam impactando na taxa de juros de equilíbrio por uma dada restrição orçamentária, por uma dada conjuntura econômica. Então, em particular, nesses últimos anos, a gente tem sido pródigo em executar gastos que não têm impactos nem de médio nem de longo prazo, subsidiando consumo, subsidiando investimentos numa política industrial questionável, para dizer o mínimo, e não investiu em infraestrutura, não investiu em capital humano de forma sistemática. Então, hoje, a gente não está numa posição melhor do que a gente estava há 10, 15 anos atrás. Então, isso é fundamental também para entender a posição que a gente está hoje em termos de ajuste, em termos de produtividade e capacidade de crescimento. Obrigado, professor. Bom, eu ontem apresentei um trabalho sobre justamente os efeitos que um aumento do endividamento público pode ter na taxa de crescimento da economia, isolando esse efeito um grupo grande, uma amostra grande de países. Estou convencido de que uma política fiscal que leva a um aumento sistemático da dívida vai ser deletério ao crescimento no longo prazo. Então, disso aí decorre que você tem que evitar um déficit público, que venha a ser financiado um déficit persistente que venha a ser financiado com o aumento do endividamento. Claro que isso é uma conclusão de longo prazo. Eventualmente, você pode recorrer ao financiamento via dívida pública para amortecer um choque, etc., mas você não faça isso sistematicamente. Então, a tradução disso em termos de política fiscal é que no Brasil é necessário, outro ponto importante é que no Brasil o regime fiscal tem sido um regime fiscal de déficits persistentes. Isso não ficava tão óbvio, ao longo de, quase 20 anos até recentemente, porque basicamente a gente estava financiando esse déficit em grande parte com poupança externa, 4 a 5% do PIB de poupança externa que a gente vem absorvendo no país desde a década de 70 praticamente. É a razão pela qual déficit públicos persistentes no Brasil não levaram a um aumento ainda muito mais vertiginoso da dívida pública. O endividamento público bruto. Isso tem que mudar. Tem que mudar o regime fiscal do Brasil.
A gente tem que passar de um regime onde o governo gasta e depois tributa para poder tentar controlar o aumento do endividamento, ou tenta tributar, né? Está levando esse aumento persistente da carga tributária também, sei lá, em quase metade do que é hoje, há 25 anos atrás. Eu sempre passar por um regime fiscal mais responsável, onde a gente primeiro define de onde vão vir os recursos para depois definir como é que a gente vai gastar esse negócio. No dia que isso acontecer, no dia que nós conseguirmos, o governo, dito de modo geral, não só executivo, mas judiciário e também legislativo, conseguir convencer os agentes que a gente vai ter uma postura responsável com relação à política fiscal, as expectativas vão mudar muito rapidamente. E isso vai transformar a situação que é muito ruim numa situação muito melhor, né? Agora, isso não está mudando, né? A proposta que tem hoje na mesa é mais do mesmo, né? Mais do antigo regime fiscal. Com relação ao ajuste que está sendo colocado aí de curto prazo, né, que está em discussão aí na imprensa, etc., eu acho que eu queria ligar essa pergunta anterior, né? Falta método científico nessa discussão. É uma coisa engraçada, porque eu vi até economistas super experientes, entendeu? Ex-ministro da Fazenda, pessoas que conhecem a fundo o lado fiscal, consultores, né? Se manifestando a opinião deles sobre o que está acontecendo, e uma visão muito de curto prazo. A pergunta científica, a abordagem científica do governo é o seguinte: escuta, há 7 anos atrás, um superávit primário de 4,5% do PIB. Hoje, nós temos um déficit de, será alguma coisa entre 0,5% e 1% do PIB. Portanto, houve uma mudança de 5 ou 6 pontos percentuais do PIB nessa posição do déficit. O que aconteceu? O que aumentou? E os impostos não diminuíram, a carga fiscal é maior do que era antes. Então, onde foi o aumento? Tem que pegar a tabela, botar uma coisa, a outra coisa do outro lado e ver. E aí vai ficar claro onde é que tem que ser feito o corte, né? E vai ficar claro um ponto também crucial, que eu acho que essa luta de classes, vamos dizer assim, para fazer ajuste fiscal é uma coisa artificial. Eu acho que tem muito a se ganhar com o aumento da eficiência desse gasto. Eu acho que essa comparação mostraria, talvez, isso. Os desperdícios de recursos públicos nesses empréstimos do BNDES, nos gastos da Petrobras, nos investimentos da Eletrobras, nos projetos públicos que não terminam, nos estádios, sabe? Tudo isso é desperdício, né? Bolsa Família não é tanto problema, porque se você olhar para o número, ele não aumentou tanto, ele aumentou pouco, aumentou 50%, sei lá, era, sei lá, 7 bilhões, passou para 13 ou 12, em termos nominais, tem que fazer a conta de cálculo real aí, mas, sabe, essa comparação mostraria que, sabe, você não precisa acabar com o Bolsa Família para poder fazer ajuste fiscal. Agora, precisa acabar com, por exemplo, determinados programas da Previdência, que, sei lá, dobrar da Previdência Social, que o dispêndio dobrou. A população não dobrou, a distribuição etária mudou pouco, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Agora, falta isso, né? Eu acho surpreendente para mim que falte essa análise aí. E eu acho que, se for fazer essa análise, vai ser menos dramático essa questão de que grupo que paga a conta, né? E vai ser muito mais óbvio que esses aumentos de gastos que levaram à pior da situação fiscal foram simplesmente destinados ao desperdício, né? Essa que é a questão. Não creio que seria tão difícil mostrar que, por exemplo, a renúncia fiscal de alguns impostos que foram feitos para tentar enfrentar a crise, né? Na forma de subsídios, ou na verdade, a renúncia fiscal não são subsídios, né? Para alguns setores, mostrando claramente essa situação em que, na realidade, o benefício que esse recurso trouxe, a eficiência desse gasto foi baixa, e a gente vai voltar atrás e desfazer esse negócio. Mas tem que mostrar que a eficiência foi